Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Bem-vinda, minha aluna, bem-vindo, meu aluno, aqui na nossa disciplina de Administração Financeira e Orçamentária. Eu sou o professor Arthur Simpson, aqui do IFRO, do Instituto Federal de Rondônia. Eu vou fazer brevemente minha audiodescrição. Sou homem, pardo, cabelos e olhos castanhos, 1,80 m, e hoje estou usando uma camisa na cor branca, um blazer na cor cinza, calça jeans na cor azul e um cinto e um sapatênis na cor marrom. Me encontro aqui, gente, diretamente do estúdio do IFRO do campus Porto Velho, Zona Norte, nesse estúdio aqui, ao meu lado direito, uma parede na cor branca, com pontos interligados na cor cinza. Ao meu lado esquerdo, uma parede na cor branca, com uma frase, uma oração aqui escrito EAD, mudando realidades, na cor verde. O meu sinal na comunidade de Libras, surdos, essa daqui, tá, gente? Perfeito. Vamos lá, então, iniciar a nossa aula número 1. Aula número 1 aqui, que a gente vai tratar de questões introdutórias sobre administração financeira e orçamentária, Então, essa aula possui como objetivos explorar os conceitos e funções clássicas do orçamento, função alocativa, distributiva e estabilizadora, identificar os tipos e espécies de orçamento tradicional, orçamento por desempenho, base zero, programa e participativo. Primeiro conceito aqui, o que é orçamento público, professor? E aí o professor Leomar Baleiro traz a seguinte definição: orçamento público é o ato pelo qual o Poder Executivo prevê e o Poder Legislativo autoriza, por certo período de tempo, a execução das despesas destinadas ao funcionamento dos serviços públicos e outros fins adotados pela política econômica ou então a política geral do país, assim como a arrecadação das receitas que já foram criadas por lei. Por outro lado, temos um outro conceito aqui do James ou James Giacomoni, professor, muito famoso, uma obra muito recomendada na área de AFO, que ele diz que, de acordo com o modelo de integração entre planejamento e orçamento, o orçamento anual consiste em instrumento de curto prazo, que operacionaliza os programas setoriais e regionais de médio prazo, os quais, por sua vez, cumprem um marco fixado pelos planos nacionais em que estão definidos os grandes objetivos e as metas, os projetos estratégicos e as políticas básicas do país. Então, inicialmente, a gente tem esse conceito aqui que aborda a questão orçamentária. O que é o orçamento público, professor? Você está fazendo um curso na área de gestão pública, O orçamento, gente, é a peça principal para o gestor realizar todas as suas ações. Portanto, ele tanto vai atingir, de forma satisfatória ali os objetivos de quem está gerindo aquela organização pública, bem como, aos nossos cidadãos que estão ali tendo esse retorno através da peça orçamentária. Então, a gente pode afirmar que o orçamento, sim, ele tanto tem esse viés para alcançar o objetivo do gestor, mas também para realizar as ações que vão dar um impacto na vida do cidadão, na vida de você, na minha vida, enfim, do seu familiar. Perfeito? Esse é o conceito inicial de orçamento público. Um outro conceito aqui do professor Abrúcio e Loureiro, O orçamento é um instrumento fundamental de governo, seu principal documento de políticas públicas, Através dele, os governantes selecionam prioridades, decidindo como gastar os recursos extraídos da sociedade e como distribuí-los entre diferentes grupos sociais, conforme seu peso ou sua força política. Evidentemente, as demandas, elas são infinitas, gente? Agora, os recursos, o recurso orçamentário, ele é escasso, ele possui ali uma limitação orçamentária. Portanto, aí reside o grande desafio do próprio gestor público, que é equilibrar essa demanda, que invariavelmente ali muitas vezes ela realmente acaba extrapolando, uma demanda infinita, versus a finitude e a limitação orçamentária, perfeito?
Mais um conceito aqui para a gente ainda finalizar, né? Então, essas decisões orçamentárias, os problemas centrais de uma ordem democrática, como representação e o accountability estão presentes, né? Então, a Constituição de 1988 trouxe inegável avanço na estrutura institucional que organiza o processo orçamentário brasileiro. Ela não só introduziu o processo de planejamento no ciclo orçamentário, medida tecnicamente importante, mas, sobretudo, reforçou o poder legislativo, avançando aí a questão do poder legislativo. Então, assim, podemos dizer que o orçamento tem um processo legislativo de previsão de receitas e fixação de despesas realizadas pelo Executivo, mas autorizadas pelo Poder Legislativo. Apresenta um processo de integração entre o orçamento propriamente dito, aquele de curto prazo, a LOA, enfim, né? E o planejamento de médio e longo prazo, a LDO e o PPA. Por último, que tem a finalidade de instrumentalizar as políticas públicas da população brasileira. Vale ressaltar aqui que o orçamento na Constituição, quando nós estudamos, né, lá no seu artigo 65, enfim, né, você consegue ali entender basicamente o funcionamento da máquina pública a nível de Brasil, tá, gente? Ele não faz nenhuma separação pelos estados, pelos municípios. Mas pelo princípio da simetria constitucional, a gente acaba levando isso também para o lado do estado e para o lado do município, perfeito? Então aqui, ao longo do curso, né, e no seu material escrito também no AVA, você vai ter acesso a esse material que compõe aí toda essa questão orçamentária sob o ponto de vista, né, da União, perfeito? Vamos avançar aqui. Também aqui, gente, podemos afirmar que o orçamento apresenta um viés político, né, porque ele é essa alocação de recursos, né, justificado pelo processo democrático. E, por fim, aqui podemos dizer que o orçamento operacional é a própria LOA, a Lei Orçamentária Anual, que nós vamos estudar logo mais à frente. Uma outra classificação comum aqui quando a gente estuda orçamento público é identificar os tipos de orçamento. O primeiro seria o orçamento legislativo. O que é esse orçamento, né? A elaboração, a votação e o controle do orçamento são competências do poder legislativo. Ao executivo cabe o quê? Apenas a sua execução. Tá? Então, normalmente ocorre em países parlamentaristas, né? Que é a Constituição Federal de 1891 do nosso país, o Brasil. Temos um outro modelo aqui, que é o orçamento executivo. A elaboração, a votação, o controle e a execução são competências do poder executivo. É típico de regimes autoritários, né? Exemplo que é a nossa Constituição Federal de 1937. E por último, temos um orçamento categorizado como misto, né? A elaboração e a execução são de competência do Poder Executivo, cabendo ao Legislativo a votação e o seu controle. Então aqui nós temos a nossa atual Constituição Federal, né, gente, onde o Poder Legislativo autoriza e o Poder Executivo acaba fazendo essa produção orçamentária da peça orçamentária, mas quem autoriza é o Poder Legislativo, Congresso Nacional, ok? Vamos avançar no nosso conteúdo. O próximo tema aqui, espécies de orçamento, né, gente? O primeiro que a gente vai estudar aqui é o orçamento tradicional ou clássico. O que é, professor, aqui, né? Esse tradicional ou clássico é uma peça meramente contábil financeira, sem nenhuma espécie de planejamento das ações do governo, né, em que prevalece o aspecto jurídico do orçamento em detrimento do aspecto econômico, né, o qual possui aqui uma função secundária. Perfeito? Próximo tipo de orçamento, orçamento de desempenho, ou então também chamado de orçamento por realizações, né? O que é esse orçamento? Ele enfatiza o resultado dos gastos. Então, o foco aqui acaba sendo o resultado dos gastos. E não apenas o gasto em si, o valor do gasto, enfim. A ênfase, portanto, aqui reside no desempenho organizacional. Caracteriza-se pela apresentação de dois quesitos. O primeiro deles, o objeto de gasto, né, gente, secundário, e um programa de trabalho contendo ações desenvolvidas. Próximo tipo de orçamento, aqui é o orçamento chamado de base zero, né, ou orçamento por estratégia, né, gente? Consiste
essencialmente em uma análise crítica de todos os recursos que foram solicitados pelos órgãos governamentais, né? Então, nesse tipo aqui de abordagem, na fase de elaboração da proposta orçamentária, haverá um questionamento acerca das reais necessidades de cada área, não havendo compromisso com qualquer montante inicial de dotação orçamentária. Orçamento programa, professor, isso aqui já começa a ficar, né, gente, com uma característica mais moderna, né? Nas palavras aqui do professor Maurício Conte, né, José Maurício Conte, o conceito de orçamento programa corresponde a uma técnica de orçamentação que consiste em um instrumento por meio do qual o planejamento governamental vai se materializar, né, vai se realizar em dotações orçamentárias precisas e específicas, né, na forma de programas que definem atividades e projetos com resultados e metas, de modo a vincular as referidas dotações orçamentárias ao alcance desses objetivos que foram fixados no plano. Então, esse orçamento-programa tem essa característica, né, de transformar aqui as ações do governo por meio de programas que vão ser instituídos e vão ser avaliados, né, ao mesmo tempo que o gestor coloca ações estratégicas vinculadas às ações orçamentárias. Perfeito? E temos o orçamento participativo. O que é esse orçamento participativo, professor? A primeira característica que a gente tem que trazer aqui é que ele não é uma oposição aqui ao anterior, né, ao chamado orçamento-programa. Na verdade, aqui trata-se de um instrumento que busca romper, né, gente, com a visão política tradicional, né, e colocar quem à frente? Quem como protagonista? O cidadão, né, o usuário ativo da gestão pública, né? Então, essa técnica que tem como premissa que a participação real da população no processo de elaboração e alocação dos recursos públicos, né, de forma eficiente e eficaz, segundo as demandas sociais, né? Isso aqui, gente, é uma técnica moderna, né, de você colocar o orçamento participativo, né? Ele tem como principal pressuposto o quê? A participação do cidadão, né? A sua, a minha, enfim, né, da sociedade. Através de quê, gente? Através de audiências públicas. Então, você consegue ali participar, realmente, olha, apresentar a sua demanda, a sua insatisfação, o que eu quero para o meu bairro, o que eu quero para a minha cidade, o que eu quero para o meu estado, para o meu país. Então, você tem como participar dessa decisão orçamentária. Esse é o tipo de orçamento, portanto, participativo. Dessa forma aqui, ele vai ser o quê, gente? Ele vai ser categorizado como democrático, né? Então, essa relação entre Estado e sociedade, né, considerados os diversos canais de participação por meio de lideranças e audiências públicas, né, como eu falei agora há pouco para vocês. Além desses assuntos, nós temos as funções clássicas do orçamento, né? Quais são essas 3 funções clássicas principais do orçamento aqui, gente? A primeira delas, chamada de função alocativa, né, professor? O que é essa função alocativa, né? Ela visa que a promoção de ajustes, né, na alocação, na colocação de recursos, ou seja, é o Estado oferecendo determinados bens e serviços que são necessários e que são desejados pela sociedade, né, mas que não são providos pela iniciativa privada. Então, aqui, o setor público pode atuar por meio da produção direta dos produtos e serviços, ou por meio de mecanismos que propiciem condições para que sejam viabilizados pelo setor privado. Então, o orçamento numa função alocativa, né? Tal função aqui, gente, ela é evidenciada quando no setor privado não há a necessária eficiência de infraestrutura econômica ou provisão de bens públicos e bens meritórios. Próxima função, a função distributiva, né? Ou conhecida também como função Robin Hood, ok? A função distributiva visa a promoção de ajustes na distribuição de renda, né? Surge em virtude aqui da necessidade de correções das falhas de mercado, contrabalanceando equidade e eficiência. Os instrumentos mais usados para ajuste são o sistema de tributos e as transferências de renda que o governo, o Estado, pode realizar na função distributiva, né? Então, aqui cita-se como exemplo de medida distributiva o imposto de renda que nós pagamos, né, de forma progressiva aqui,
realocando as receitas para programas de alimentação, transporte e moradia da população, né? Outro exemplo aqui é a concessão de subsídios aos bens de consumo popular, né, financiados por tributos incidentes sobre os bens consumidos pelas classes de rendas mais altas. E aí a última função orçamentária é onde o governo visa a estabilização, né, a função conhecida como função estabilizadora, né, que tem como principal objetivo aqui, né, a gente manter a estabilidade econômica do país, né, diferenciando isso aqui das outras funções por não ter como objetivo a destinação de recursos, mas simplesmente aqui você conseguir manter a estabilidade política e econômica, né, especialmente econômica, né. O campo de atuação dessa função é principalmente a manutenção de elevado nível de emprego e a estabilidade nos níveis de preço. Então esse é o grande desafio da função estabilizadora, né, gente? Ainda como destaque aqui a busca do equilíbrio, né, no balanço de pagamentos e de razoável taxa de crescimento econômico. O mecanismo básico da estabilização é a atuação sobre a demanda agregada, que representa a quantidade de bens ou serviços que a totalidade dos consumidores deseja e está disposta a adquirir por determinado preço, em determinado período. E assim, gente, a gente encerra essa aula de número 1. Se debruce sobre o seu material, os slides, o material de apoio que está lá no AVA, no seu ambiente virtual, os livros que eu estou indicando para você, porque eles são um suporte fundamental aqui para você aprofundar o seu conhecimento nessa disciplina de administração financeira e orçamentária. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.